Recentemente nós vimos notícias de que os Estados Unidos estão negociando com o Brasil as terras raras, as famosas terras raras. E eu vejo muita notícia e não sei o quê. E eu resolvi trazer esse vídeo para explicar para você, primeiro, o que é terras raras, por que isso é importante para o mundo no geral, globalmente falando, e se isso é bom ou se é ruim para o Brasil, dependendo da forma como ele vai agir, e por que os Estados Unidos estão tão interessados. Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo até o final. Esse é o canal Marciano na Bolsa, eu me chamo Matheus Marciano. Se inscreve aí no canal, deixa um comentário, deixa um joinha e vamos direto pro vídeo. As terras raras são um grupo de 17 elementos químicos que são essenciais para a nossa tecnologia moderna. Né? Ela é essencial para microchips, para o celular, o que eu estou gravando aqui agora, para as coisas para o computador, para elementos militares, coisas assim. Então, o nome são terras raras, a gente chama de terras raras, mas não são tão raras assim. Elas têm bastante no mundo, no Brasil principalmente tem bastante, só que a dificuldade não é encontrar, é extrair, sabe? Porque elas são, como eu falei, são 17 elementos químicos que para extrair é muito trabalho, é muita mão de obra, é difícil de extrair, e é por isso que são terras raras, não é pela raridade de existir, mas pela forma de extrair, que é bem difícil. E como eu falei da notícia, os Estados Unidos e o Brasil estão ali negociando, tá, eu não sei se fechou já, mas negociando a negociação de terras raras ali e tal. E por que os Estados Unidos está tão interessado, né? Ele não tem tanta reserva de terras raras assim, ele não tem, na verdade, e ele depende da exportação da China, que a China é a maior detentora de terras raras, de extração, de mineração, de conseguir extrair mesmo. E só que tem aquela rixa entre Estados Unidos e China, que a gente já ouve muita notícia, que aí daqui a pouco eles bloqueiam, não conseguem mais. E tipo, Brasil, os Estados Unidos tem Nvidia, tem várias outras empresas que dependem, a inteligência artificial, tudo depende, baterias de carros, a Tesla, tudo depende dessas terras raras. Essas empresas grandes dos Estados Unidos dependem disso, dependem da exportação da China. E isso é muito importante para os Estados Unidos, ele precisa muito disso. E é por isso que ele está negociando com o Brasil é, dentro dessas tensões entre Brasil e Estados Unidos também, naquela super taxação e não sei o quê, e eles estão negociando essas terras raras. Também aquela parada da lei magnífica, linguística, como diz o Lula lá, e que foi usado também alguma coisa assim, tem alguma questão nesse sentido que foi usado para negociação e tal. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, só perde para a China, como eu já falei, que é a maior, só que o Brasil ainda não está muito desenvolvido nessa área de extração e tal. Tem algumas empresas já, projetos bem interessantes sobre isso, sobre a extração de terras raras e tal. Mas o Brasil não está muito desenvolvido nessa área. É até uma questão que o Brasil devia focar mais nessa coisa, porque é uma coisa que está dando bastante dinheiro, está dando, todo mundo está em busca, tá globalmente falando, está todo mundo atrás disso. E se o Brasil tem a segunda maior, por que não está aproveitando, né? Porque ter essa reserva de terras raras, ter isso em mãos, é muito importante para a segurança na tecnologia e tal, e principalmente nessas épocas que está tendo muito conflito, talvez guerras, se tiver uma guerra entre Estados Unidos e China, os Estados Unidos não vai ter mais acesso a essas terras raras, se tiver um acordo com o Brasil, seria muito mais fácil. Então, por isso que os Estados Unidos está muito interessado nisso, nessas terras raras do Brasil, porque é próximo também, né? Querendo ou não, está no mesmo continente. Então, é, todas essas questões de segurança, de ter isso em mãos, é muito bom para os Estados Unidos, mas não sei se é tão interessante para o Brasil, porque para os Estados Unidos é muito interessante, porque ele vai ter acesso a essas terras raras mais barato e mais fácil, né? Só que para o Brasil, se ele não industrializar, se ele só ser um exportador de matéria-prima, vai ser horrível para o Brasil, porque vai vender muito barato. Agora, se o Brasil industrializar, começar a produzir, extrair essas terras raras, vai ser interessante para o Brasil. Mas eu não sei se Brasil, minha percepção é de que o Brasil vai ser só um exportador. Vai exportar e eles vão extrair lá nos Estados Unidos. Então, isso não é tão interessante para o Brasil, não é nem um pouco interessante essa estratégia para o Brasil. Ele tinha que aproveitar, industrializar o Brasil para a extração de terras raras, porque isso vai trazer bastante diversificação na economia. A gente vai começar a produzir e industrializar essas terras raras, começar a extrair e vender não só para os Estados Unidos, mas para outros lugares. A não ser que faça um acordo com os Estados Unidos que só pode vender para lá.
Mas mesmo se industrializar, vai ser muito melhor para a economia brasileira do que só extrair, só tipo pegar as terras raras e exportar para os Estados Unidos sem industrializar, sem extrair, sem fazer nada. Então, um ponto positivo para o Brasil é ter essa reserva, essa reserva de terras raras. É ponto positivo. Só que se o Brasil não industrializar, só exportar terras raras, isso não é tão interessante economicamente para o Brasil, pensando no longo prazo, óbvio, que se vender agora vai entrar um dinheiro legal, vai entrar, mas pensando no longo prazo, a gente podia aproveitar isso para vir investidores estrangeiros, para vir países querendo se interessando nisso, vir começar a elaborar uma produção, uma indústria assim, e isso melhorar mais a economia, ter mais emprego para todo mundo, não sei o quê. Só que se só exportar matéria-prima para os Estados Unidos, isso não vai industrializar o Brasil, não vai trazer mais emprego, o Brasil só vai entrar um dinheiro por enquanto, mas isso não vai trazer um bom benefício a longo prazo, que é o que a gente tinha que aproveitar, né? A gente tem a faca e o queijo na mão, a gente pode ser uma potência, né, nessa área, porque é necessário, cara, para microchips, para baterias, o mundo tá tecnologia absurda, tudo é tecnologia, tudo precisa de gerador, não sei o quê. Então a gente devia aproveitar isso. Devia aproveitar essas telas. Só que o Brasil, não sei se é um interesse a curto prazo, óbvio, porque os políticos só pensam em 4 ou 8 anos, eles não pensam no longo prazo, não pensam no futuro do país, pensam, parece que só no agora, só na eleição, na reeleição, e deu, acabou. Então a gente tinha que fazer um planejamento, tinha que elaborar um negócio para longo prazo mesmo, pensando em industrialização, em trazer emprego, em trazer movimentação na economia, trazer mais investidores estrangeiros, mais países interessados nisso, mais virar economicamente. O Brasil tem mais exportações, o agro é o que segura o Brasil, então a gente tinha que ter mais essa questão, mais essa parte de mineração, de extração das serras áreas, isso é muito interessante para o Brasil. Uma pena que talvez não seja só um exportador de matéria-prima e deu. Mas o que importa no investidor agora dá para investir, dá para aproveitar, investir agora em terras raras. Ó, que no Brasil a gente não tem, eu não consegui achar nada com capital aberto para investir em empresas que mexem em alguma coisa em terras raras. Não achei nada com capital aberto. Tem algumas empresas aqui no Brasil bem interessantes, com projetos bons, mas ainda não estão com capitais abertos. E vamos ficar de olho quando acontecer, de abrir capital. Vão ser empresas interessantes, talvez, bem interessantes, né? Porque a gente vê que isso é importante para o mundo no geral. Então é bem bom ficar de olho. Mas fora do Brasil a gente tem alguns ETFs que dá para investir para quem investe fora do Brasil, consegue dar uma analisada. E empresas também na Austrália, a gente tem alguns lugares assim que dá para investir. Se você investe fora, você quiser, tem interesse em investir agora, aproveitando para investir fora do Brasil. Só que é um adendo importante, como a gente sabe que como é uma coisa nova, uma coisa que tem muita volatilidade ainda, então tem que ter aquele risco volátil e tal. Então a gente tem que tomar cuidado se entra na nossa carteira, né? Comprar ETFs ou alguma coisa assim. A gente sabe que tem essa certa volatilidade, então a gente tem que entender o risco e o retorno que isso pode trazer e se entra na sua carteira esse risco, esse tal risco, essa volatilidade que tem. Então é importante reforçar, as terras raras são essenciais para o nosso mundo de hoje, para essa tecnologia, para toda essa evolução tecnológica, e carros elétricos e coisa assim. E é muito importante, é muito interessante e importante o Brasil ter essa reserva de terras raras, essa privilegi, a gente é privilegiado de ter essas coisas. O Brasil tem muita coisa, terras boas e não sei o quê, e a gente devia aproveitar mais isso. Essa negociação entre Estados Unidos e Brasil beneficia muito mais os Estados Unidos que no Brasil. Vai entrar o dinheiro e tal no curto prazo, mas pensando no prazo, se for só um exportador de matéria-prima, não vai ser tão interessante o Brasil como deveria ser, como a gente deveria ter aproveitar mais, extrair, como a gente já faz com o petróleo também, a gente deveria aproveitar mais. A gente tem tudo a nosso alcance para ser uma potência, o Brasil seria uma potência se não tivesse acontecido várias coisas e não tivesse sido tão mal aproveitado a nossa terra, nosso país. Então, esse é o vídeo, pessoal. Se você se interessa pelo assunto, se você conhece alguém que se interessaria pelo assunto, quer entender um pouco mais, manda esse vídeo para ele. Comenta aí o que você acha. Essa negociação para o Brasil vai ser boa para o Brasil? O Brasil deveria só exportar, deveria extrair, deveria produzir aqui essas questões? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo.
que você acha desse assunto no geral, né? Se você tem mais algum adendo, se você sabe de alguma empresa que está envolvida nisso, que tem capital aberto, que dá para a gente aproveitar, comenta aí. Deixa nós informados aí também. Manda isso aí para nós, manda essa boa aí para nós, né? Então, esse é o vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau.